Fala pessoal, beleza? Eu sou o Daniel, seja muito bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando uma ferramenta muito bacana para vocês, o Reactotron. É uma ferramenta que facilita o debugging e a inspeção dos seus apps React Native. Bora lá conhecer essa ferramenta? Bom, aqui no site inicial do Reactotron a gente tem uma breve descrição aqui do que ele é e algumas das funcionalidades dele que a gente vai estar vendo mais a fundo durante o vídeo. Hoje o Reactotron está disponível tanto para Mac, Windows ou Linux. E o primeiro passo seria a gente baixar o executável dele. Como que a gente faz isso? A gente pode vir aqui no repositório do GitHub dele e a gente vai ter essa seção aqui de releases, que é onde a gente vai baixar o executável. Clicando nela aqui, a gente vai ter uma série de seções. E qual que eu recomendo que você baixe? Você pode ir scrollando aí e você vai procurar a versão que tiver essa tagzinha aqui, Latest, que é a última versão mais estável, que é a que eu recomendo. No momento desse vídeo, a última versão é a 2.17, mas se tiver uma versão mais recente quando você estiver assistindo, pode baixar ela sem problemas. Beleza. Baixando o Reactotron, você pode executar ele. Eu vou colocar para rodar aqui. Enquanto ele abre, eu vou dando um overview aqui do projeto que a gente vai estar utilizando nessa aula para apresentar o Reactotron. Beleza? O app é esse aqui, ele é bem simples. Eu vou deixar o repositório com código para você poder fazer o clone e o setup dele na sua máquina na descrição. Então vamos lá ver aqui o app. É um app bem simples, ele exibe aqui uma frase e o autor, e a gente pode clicar aqui nesse botão de refresh para gerar novas frases. A gente tem esse botão aqui onde a gente pode compartilhar a frase, e a gente tem esse botão aqui de bookmark, onde clicando nele a gente pode salvar ele como favorito. Clicando de novo a gente remove, ou então a gente pode deixar ele adicionado. Se eu for para outras frases e adicionar, reparem que vai aumentando aqui o contador na nossa bottom tab. E clicando aqui, a gente consegue ver todas as frases que a gente adicionou aqui nos favoritos. E quando a gente clica e segura, a gente pode remover. É um aplicativo bem simples aqui, mas o suficiente para a gente estar mostrando as principais features que você pode estar utilizando do Reactotron. Agora vamos dar uma olhada aqui na parte da estrutura do projeto para vocês se familiarizarem melhor. Beleza? Aqui a gente tem uma pasta source, que é onde está todo o conteúdo do nosso app. Começando aqui a gente tem uma pasta de components, que vai ter todos os nossos componentes. Nesse caso aqui só tem um, que é justamente esse cardzinho aqui da frase favoritada. A gente tem uma pasta de config, que é onde a gente vai adicionar a configuração do Reactotron no nosso projeto. Uma pasta pages, que a gente tem tanto a nossa página de home quanto a nossa página de favorites. As rotas, onde a gente faz a configuração da nossa bottom tab. Services, que é onde a gente cria a nossa instância do Axios e cria a nossa base URL para gerar as frases. Em Store, aqui eu tenho a configuração do Redux para fazer o gerenciamento global dos favoritos. Então a gente pode acessar todas as frases adicionadas aos favoritos em qualquer escopo do nosso app. E aqui a gente também tem uma abazinha de types, que são só algumas tipagens do TypeScript. É isso, o projeto é bem simples, então bora logo começar a implementar o Reactotron. E o que a gente precisa, primeiramente, para ter o Reactotron no nosso projeto? A gente precisa adicionar a dependência dele dentro do nosso projeto como uma dependência de desenvolvimento. Por quê? Porque o Reactotron é uma ferramenta de debugging, então não tem por que a gente colocá-lo como uma dependência normal, aumentando o tamanho do bundle final do nosso aplicativo por algo que o usuário não vai precisar na versão final do app. Então, por isso que eu sempre gosto de adicionar ela como dependência de desenvolvimento. E aqui é bem simples, você pode usar o Package Manager da sua preferência. Aqui eu estou utilizando o Yarn, então eu vou dar um yarn add -d, que seria para desenvolvimento, e adicionar o Reactotron React Native.
Beleza, bora instalar aí. Ok, instalado. Vamos fazer o setup dele no projeto agora. Aqui eu deixei criado essa pastinha config, que é onde eu gosto de colocar todas as configurações do Reactotron, beleza? Então eu vou começar aqui criando um novo arquivo chamado reactotron.typescript. E como que a gente começa a fazer o setup inicial aqui? Eu vou começar fazendo o setup mínimo dele, e à medida que a gente for explorando novas features dele, a gente vai adicionando mais configurações e mais dependências, certo? Então, começando aqui, vamos importar primeiramente o nosso Reactotron. Import Reactotron from Reactotron. Beleza? E agora aqui a gente vai passar a nossa configuração. Reactotron. A primeira que a gente vai passar é o ponto use React Native. Beleza. A gente vai exportar o nosso exportar como default o nosso Reactotron. Beleza. Agora a gente precisa adicionar um step extra aqui de configuração, que seria o nosso host, para a gente informar para o Reactotron onde que está rodando a nossa aplicação, para ele conseguir achar esse host e conectar aqui no nosso aplicativo desktop. Como que a gente faz isso? Tem um códigozinho meio gambiarra que a gente pode pegar esse código dinamicamente. É o que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Caso você não queira fazer isso, você pode vir e colocar na aba de configure, que eu vou mostrar, o próprio IP da sua máquina. Mas às vezes, se você estiver utilizando o Expo e tal, pode ser que você tenha alguma dificuldade de conectar, por exemplo, em um device físico rodando com o Expo Go. Então eu recomendo que você faça dessa maneira. E como que é ela? Bom, a gente vai começar aqui definindo uma const. Eu vou tirar algo do Native Modules, então eu vou passar entre chaves aqui. Beleza? Então a gente vai dar um Native Modules, importar ele do React Native aqui. Ponto source code em maiúsculo. O TypeScript, por algum motivo, não fornece aqui um autocomplete do nosso Native Modules, então fica atento aí para ver se está digitando tudo certinho no case sensitive, porque senão pode ser que dê algum erro aí na hora de você rodar o seu projeto. E aqui o que a gente vai tirar desse nosso source code é o script URL. Script URL em maiúsculo, beleza? Vale atentar, senão vai dar um errinho aí na hora que você rodar o seu projeto. E agora a gente precisa extrair desse script URL o nosso hostname. Vou definir outra variável aqui chamada hostname, e a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar o nosso script URL que a gente tirou ali do nosso Native Modules, a gente vai dar um split nele. Nesse split a gente vai passar dois pontos, barra, e a gente vai pegar o segundo item resultante desse split. Só que como o array começa em 0, a gente passa 1. E nesse resultado a gente vai dar outro split, só que dessa vez a gente vai passar só dois pontos. E nesse aqui a gente pega o primeiro resultado do nosso array. E pronto. Dessa maneira a gente consegue extrair o nosso hostname dinamicamente. E como que a gente passa, como que a gente informa isso para o Reactotron? A gente pode passar outro argumento aqui, que seria o ponto configure. A gente pode passar um objeto para ele, e dentro desse objeto a gente vai passar uma propriedade chamada host. Nessa host a gente vai colocar o nosso hostname. Beleza, importado o nosso hostname, a gente está pronto para o nosso setup inicial do Reactotron, para a gente começar a utilizar ele. Porém, a gente só criou a configuração dele. Agora a gente precisa instanciar essa configuração para de fato conectar com o nosso Reactotron. E como é que a gente faz isso? A gente vai aqui onde eu costumo utilizar esse configure dele, essa instância dele, que é no app, que seria no caso no topo do nosso app, né? Então
Instanciando ele aqui, a gente garante que toda a nossa aplicação vai ter acesso a ele. Então, é válido a gente prestar atenção no seguinte ponto. A gente declarou o Reactotron como uma dependência de desenvolvimento. Então, a gente tem que ter um cuidado aqui na hora de criar, na hora de conectar o Reactotron. E como que a gente faz isso? Bom, aqui em cima mesmo, não precisa ser no escopo do app, eu vou dar um if, underline, dev, que isso aqui vai, o que ele vai fazer? É uma variável global que vai informar se o nosso app está rodando em ambiente de desenvolvimento ou ambiente de produção. Caso a gente esteja em ambiente de desenvolvimento, eu quero dar um Reactotron, eu vou importar ele aqui em cima, outro ponto a tomar cuidado, que senão vai importar o Reactotron do pacote, e sim da nossa configuração, beleza? Ó, aqui ele importou do pacote, mas eu vou alterar aqui no nosso source, config Reactotron, beleza? E agora aqui para a gente conectar, a gente dá um Reactotron.connect. E beleza, esse é o setup inicial. Então, salvando aqui e indo no nosso Reactotron, ele já deveria mostrar a conexão pra gente. Então, bora ver lá. Salvando aqui, ó, vocês podem ver que já apareceu um log aqui pra mim, e aqui embaixo já aparece uma conexão. Se a gente clicar aqui, a gente pode ver todas as conexões simultâneas. Então, se eu venho aqui no meu celular, abro o ExpoGo e coloco o app para rodar também, eu vou ter acesso aos dois aqui. E eu posso, como é que eu posso dizer, alternar entre eles e ver o que está logando o que e etc. Beleza, e vamos dar uma olhada aqui agora um pouco na interface do Reactotron, o que ele trouxe para a gente conectando. A primeira coisa aqui na timeline, ele trouxe para a gente esse log aqui de connection, que é como indicando que o nosso app conectou corretamente com o Expo. Agora, uma coisa bacana que a gente já vai notar aqui, como a gente estava na de favorite, eu acredito que ele não, por isso que ele não tenha pegado esse log, mas se a gente clica aqui no refresh, que ele vai executar um novo request para trazer uma nova frase, observa o que acontece na timeline do Reactotron. Ele já trouxe aqui um log diferente para a gente, não é mais um connection, e sim um API response. E aqui ele informa para a gente o método HTTP e a rota que a gente fez o request. Clicando aqui para expandir, a gente consegue ver ainda mais informações desse request que foi feito. Então, sem precisar de nenhum log, sem precisar de nenhum breakpoint para debugar, a gente já consegue ver o que o nosso app está fazendo de request, qual URL que ele está batendo, qual o status code que esse request deu, o método HTTP que a gente utilizou, a duração desse request em milissegundos. A gente tem mais alguns submenus aqui que seria o response, o que esse request retornou para a gente. Então a gente tem aqui todos os dados. A gente tem os headers que esse request retornou para a gente. E a gente também tem os headers que a gente enviou no request. Então, caso a gente queira que, vamos supor, você abriu o seu app e você quer ver qual token que você enviou, ou qual, sei lá, user ID você enviou, a gente pode ver ele aqui no request reader. Vamos supor que a sua requisição está dando um erro e você não tratou nenhum erro na sua API, no seu app ainda. Como é que você pode ver qual erro que deu, qual status code que deu? Você pode vir aqui no response, você pode ver o que retornou no erro, você pode ver o status code que deu. A gente pode também copiar a resposta como um JSON, a gente pode copiar como Markdown, a gente pode copiar para utilizar com o curl. Então, tem várias coisas bacanas aqui. Aqui em cima da timeline também a gente tem ainda algumas opções de filtro, que vamos supor que a gente tenha bastante log, a gente pode pesquisar por um log em específico, a gente pode filtrar aqui várias opções de log, a gente pode ordenar eles aqui na ordem reversa ou a gente pode até mesmo baixar. E aqui na lixeirinha a gente pode limpar todos. Então a gente já viu uma feature bem bacana aí do Reactotron, que é interceptar as nossas chamadas HTTP, os nossos requests. Ele também funciona com o fetch e é outra biblioteca que você quiser utilizar de requests, até mesmo, sei lá, Apollo Client, a gente consegue interceptar aqui. Então isso é bem bacana.
que evita a gente ter que ficar colocando console log para tentar ver de primeiro momento que a gente estiver implementando. Então é bem bacana, isso aqui aumenta muito a produtividade. E vamos lá para uma próxima feature também, que eu quero mostrar. Eu vou começar aqui na página de home, beleza? E o que é que eu quero mostrar aqui para vocês? A gente tem essa função aqui, handle share, que basicamente quando eu clico aqui, ele vai chamar o método de share, passando a mensagem e o autor. Só que vamos supor que eu quero certificar que essa função realmente está sendo chamada. A gente tem algumas opções mais viáveis, que seria breakpoint ou algo do tipo, mas a gente sabe que na correria a gente acaba utilizando muitas das vezes só um console.log, função foi chamada, né? E a gente pode utilizar isso aqui de uma maneira mais centralizada, centralizar os logs da nossa aplicação utilizando o Reactotron. Porque muitas das vezes aqui no nosso log da aplicação, às vezes aparecem uns logs aqui de erro gigante, ou sei lá, do próprio Expo aqui, muita coisa, e a gente pode acabar até se perdendo se tiver muito log já na nossa aplicação. O que desde o começo já não é uma boa prática, né? Mas vamos supor que a gente realmente quer um log. Como que a gente pode centralizar isso? Usando o Reactotron. Para isso eu vou importar ele aqui. Reactotron. De novo, se atentar a importar ele do arquivo de configurações e não do pacote, configure Reactotron. E a gente tem um método muito bacana dele, que é a função de log. Então a gente pode vir aqui, reactotron.log. Ele dá um errinho às vezes com o TypeScript, porque ele não tem uma tipagem muito boa. Então aqui, o que você pode fazer nesse caso? Você pode passar aqui 2 exclamações, que ele vai sumir esse erro do TypeScript, beleza? E aqui a gente pode passar basicamente qualquer string. Funciona como um console log normal. Então vamos fazer o seguinte, eu quero ver o conteúdo que está sendo passado aqui nesse share. Então eu vou copiar esse conteúdo aqui, eu vou passar ele no nosso reactotron.log. E vamos ver aqui no nosso Reactotron o que vai acontecer. Ó, ele já pegou aqui o nosso API Response, e quando eu clicar aqui no compartilhar, teoricamente ele deveria aparecer um log. Ó, ele já apareceu aqui, não mais do API Response, mas um log de debug, com aqui o nosso conteúdo, que seria, no caso, a frase e o autor da frase. Mas vamos supor que isso aqui ainda não está suficiente para a gente. Vamos supor que a gente quer um log, mas um log que ele tenha maior prioridade, ele tem um certo destaque. Ou a gente quer até mesmo filtrar dentro da nossa aplicação os tipos de log que a gente quer exibir. Não só o log, mas a gente tem alguns outros métodos, por exemplo, o método warn. Que ele recebe os mesmos parâmetros do log, mas quando a gente utiliza ele tem uma exibição um pouco diferente aqui no nosso Reactotron. Quando eu clico, você pode ver que ele já fica diferente aqui com o warning, uma tag mais destacada aqui, né? E ele tem o mesmo resultado. Outra coisa muito bacana também é não só o warning, mas também o error. Só que diferente dos outros dois, ele recebe mais uma propriedade aqui, que seria o stack. Que ele é do tipo N, então você pode passar, sei lá, qualquer coisa aqui. E vamos ver como é que ele é exibido dentro do Reactotron. Clicando aqui de novo. Ele também fica destacado com a nossa tag erro, mas aqui ó, vocês podem ver que ele já tem mais algumas informações. No caso aqui de onde que ele foi chamado, que foi do Anonymous Function, no caso ali porque a gente está utilizando de fato uma função anônima, mas a gente já tem um destaque maior para a gente entender e poder centralizar também os erros que dá na nossa aplicação, né? A gente pode colocar isso aqui no catch, de um try catch, então é bem bacana, e a gente pode copiar também o texto para clipboard. A gente pode filtrar aqui também, a gente pode pesquisar específico, então a gente tem todos os logs aqui da nossa aplicação centralizado, e no nosso terminal aqui ele não aparece nada, o que é bem bom. Beleza,
essa foi a feature de log, a gente pode explorar ela mais ainda, realmente não tem limites, e vai mais do seu uso diário, se você realmente precisa de logs na sua aplicação, essa aqui é uma alternativa bem bacana para você estar centralizando eles. Beleza, a próxima feature que eu quero estar mostrando aqui para vocês, que o Reactotron também consegue interceptar, é a parte de Async Storage. Sim. Então, toda vez que a gente salva ou remove ou faz alguma operação com um dado no Async Storage, o Reactotron ele também consegue interceptar isso. Mas aí a gente tem que fazer um setupzinho extra ali na nossa configuração. Mas para começar, primeiro vamos adicionar a nossa dependência aqui de Async Storage, Yarn Edge. No caso aqui do Expo, a gente pode utilizar o Expo Install React Native Async Storage. Beleza? Vamos botar aí para instalar. Show! Instalado aqui, vamos começar a configurar ele no Reactotron também. Voltando lá no nosso arquivo de configuração, a gente vai ter que passar uma configuração extra aqui, que ela é chamada de primeiro ponto, e o set Async Storage Handler, e a gente precisa passar aqui também, para assumir o erro do TypeScript, as duas exclamações. E aqui dentro a gente vai passar o Async Storage. E a gente precisa importar ele aqui também. Async Storage from React Native Async Storage. E beleza, o setup é só isso para o Reactotron começar a interceptar nossas operações de Async Storage. Vamos testar? Aqui, eu vou dar só uma fechada aqui para ficar melhor. Aqui na nossa página de home, vamos utilizar aquela mesma função que a gente utilizou para o log, mas ao invés, como ela já é assíncrona, ao invés de dar um log aqui ou compartilhar, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um aqui, um await, Async Storage, eu vou importar ele aqui também, para a gente ganhar o tempo. Eu vou copiar aqui. Beleza? Eu vou dar um get item primeiramente. E o que a gente vai passar aqui dele, eu vou passar @reactotron/quote. Só um @app para ficar mais curtinho. E aí eu posso chamar aqui um ponto .den, vou retornar async, eu vou pegar aquele data ali e a gente vai fazer o seguinte agora. Se já tiver algum item salvo com aqui app quote dentro do nosso aplicativo, eu quero remover ela, então await async storage.remove item e eu passo essa mesma aqui @app_quote. Removida ela, eu quero adicionar de novo, então set item. Por que isso? Só para a gente basicamente ver os logs, caso já tenha alguma coisa, ele remove e adiciona de novo. Então a gente vai salvar aqui a nossa quote que a gente está recebendo ali por parâmetro. .quote. Beleza. Mas caso não tenha nada, aí a gente só salva mesmo, sem remover ela antes. Então vamos testar e ver se o Reactotron já está capturando esses logs. Eu vou dar um refresh aqui no app, só para garantir que vai estar tudo rolando beleza. Então agora aqui no momento que eu apertar no compartilhar, eu espero ver um log se a gente tiver configurado tudo certinho, eu espero ver um log aqui do Async Storage. Então, beleza, a gente já viu aqui um log
de async storage, informando que a nossa key que a gente está salvando é o app.quote, app/quote, e de valor a gente está passando essa seguinte frase. Se a gente apertar aqui de novo, a gente vê que ele faz o handler do remove item e do set item de novo. Então, isso é bem bacana para a gente fazer o tracking, por exemplo, de persistir alguma informação, a gente consegue ver o que nosso app está salvando, que é bem bacana também. Bom, e continuando aqui nas nossas funcionalidades do Reactotron, vamos lá ver agora como que a gente pode integrar com a nossa biblioteca de gerenciamento de estado, nesse caso aqui, o Redux. E o setup também é bem simples, mas diferente das outras, a gente vai precisar adicionar uma dependência aqui, que é o Reactotron Redux. Então, a gente dá um yarn add nela, também como dependência de desenvolvimento. Então, a gente coloca ela para rodar aí. E vamos esperar instalar. Beleza, instalado. Vamos fazer o setup agora. A gente precisa alterar em 2 arquivos dessa vez, tanto no nosso config do Reactotron, quanto no nosso store, no caso do Redux. A gente também pode fazer integração com outras bibliotecas de gerenciamento de estado, como o MobX. Mas nesse caso aqui, vamos seguir com o Reactotron. E a gente precisa fazer 2 passos. O primeiro é aqui no nosso arquivo de configuração, a gente passa outra propriedade chamada .use, e aqui dentro a gente vai passar o Reactotron Redux. E da onde que vai vir isso? A gente vai importar ele do pacote que a gente acabou de baixar. Então, import, abre chaves, from Reactotron Redux. E daqui a gente puxa o Reactotron Redux. Beleza, foi o primeiro passo, a gente pode salvar aqui. E agora a gente precisa, no outro step, que é aqui, no nosso store do Redux, a gente vai precisar passar outra propriedadezinha aqui para ele. Que ela é a seguinte, aqui depois do nosso reducer, a gente vai passar um compose, importar esse compose do Redux, e aqui a gente vai passar a gente vai passar um Reactotron. De novo, se atentar se a gente está importando ele do nosso arquivo de config. Config Reactotron. Aí a gente vai passar um Reactotron.createEnhancer. A gente vai passar aqui a exclamação para remover o erro do TypeScript. E pronto. Esse é só o setup que a gente precisa para configurar o Redux com o Reactotron aqui dentro do nosso projeto. Salvando isso aqui agora, eu posso dar um reload aqui no meu projeto, só para a gente garantir que está tudo certo. E olha que bacana. Se a gente tiver feito tudo certo, quando eu clicar aqui no bookmark, esse bookmark, se a gente ver aqui o código dele na home, a gente apaga... Não, a gente apagou o do handle share. Mas quando a gente clica no bookmark, handle bookmark, ele faz o dispatch de uma action. Tanto quando a gente clica e ele adiciona, tanto para remover. Então, quando a gente clicar, o Redux ele vai ter que interceptar essa action e vai ver que action que a gente está colocando. Então, quando eu clicar aqui, olha que bacana. A gente tem subscription change. Isso aqui provavelmente não vai aparecer no de vocês, eu vou explicar já o porquê. Mas ele aparece aqui o da action. E ele aparece aqui a string da action, no caso seria o type dela. E ele aparece aqui também o payload, do payload da action, que vem tanto o author quanto a quote, né, no caso, que é todo o objeto aqui. E eu posso tanto repetir essa action, quanto editar. E olha que bacana, se eu venho aqui, eu vou editar o autor desse cara para Daniel de Jesus. E der um Command Enter, olha que bacana. Deu uma bugadinha aqui por conta da flat list, que ela utiliza a frase, no caso, para
como key. Então ele deu esse warning aqui. Mas olha que bacana, ele já adicionou pra gente uma nova frase totalmente pelo Reactotron, nada em app, com o autor já substituído com o meu nome. Olha que bacana isso. Vamos testar agora a nossa... Eu vou dar o reload aqui para ele sair só o erro. Vamos testar agora se ele vai fazer o handler da outra action. Aqui a gente viu que ele já fez a do Edge. Se eu clicar aqui de novo, vamos ver se ele pega a outra, no caso de remove. E como a gente pode ver aqui, ele já aparece na nossa timeline o remove quote também, com o mesmo payload, o type dela é diferente e muito bacana. Mas além desses logs de action, a gente pode também registrar uma subscription nele. O que seria a subscription? Eu vou apagar essa daqui. Eu vou fechar e abrir de novo o meu Reactotron, que aí ele vai ficar similar ao de vocês. Eu vou dar um reload para ele conectar de novo. Beleza? Então, quando eu venho aqui em State, na aba State, eu posso registrar uma subscription. E o que seria essa subscription? Como a gente sabe, o Redux e outras bibliotecas de gerenciamento de estado, eles têm um conceito de store, que seria basicamente um store de estados, né? Basicamente uma caixa onde a gente coloca os nossos estados ali. Mas e se eu quiser gerenciar, além dessa visualização aqui de favorites, vamos supor que é algo não visível dentro da aplicação, mas eu quero saber o que tem ali atualmente no meu estado. Eu posso registrar uma subscription, clicando aqui em Add, ou no Command N, no Mac, e eu posso passar aqui o nome dessa subscription. Da onde que eu vou pegar o nome dela? Nesse caso aqui do Redux, ele vai ser o nome do nosso Reducer. Aqui, como eu defini como bookmark, então eu posso... aqui no meu Reactotron eu posso passar o nome. Bookmark, apertar o Enter e olha que bacana. Ele já achou o nosso Reducer e ele coloca aqui pra gente o nosso valor atual, no caso o state atual dele. E como ele é uma subscription, ele funciona em tempo real, então eu não preciso ficar atualizando aqui. Então quando eu salvo aqui, ele já atualiza aqui na mesma hora pra gente o nosso estado atual, que agora o valor de quotes aqui não é mais um array vazio, e sim ele já tem uma frase aqui que a gente salvou. Então muito show. E a mesma coisa se eu remover ela aqui, ele sempre vai manter atualizado com o nosso estado atual dentro do app, o que é muito bacana. E é basicamente essa integração que a gente pode fazer com o Redux. A gente vê aqui também, quando a gente já tem uma subscription adicionada, ele coloca um log adicional aqui pra gente, que é, no caso, a alteração que foi feita, né? Como a gente fez a primeira aqui, ele mostra one changed, que foi a adição, e aqui one changed também, que seria remover, né? A coisa que a gente adicionou. Beleza, essa foi a integração do Reactotron com o Redux. Outra funcionalidade muito bacana que o Reactotron apresenta aqui pra gente é a opção de benchmarking. O que seria isso? O benchmark seria uma forma da gente fazer meio que um tracking de quanto tempo cada linha de uma função, por exemplo, está demorando para ser executada. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos tentar isso aqui na prática. Eu vou aqui na nossa página de home também. E para a gente ter um resultado mais bacana, eu vou colocar ela aqui no load quote, onde a gente tem um request, então a gente pode ter um resultado mais bacana disso. E como é que a gente utiliza isso? Primeiro, a gente tem que ter importado o nosso Reactotron já. Eu acho que eu não importei ele aqui. Reactotron. Config Reactotron. Para utilizar a funcionalidade de benchmarking é bem simples. Primeiro a gente cria uma constante para armazenar o nosso benchmarking
Eu vou chamar ela aqui só de bench. E eu vou colocar igual ao reactotron.benchmark. E aqui a gente passa um nome para a gente conseguir identificar ela dentro do Reactotron, caso a gente tenha mais de um. Então eu vou chamar ele de fetch quotes. Beleza? Tá, aqui a gente vai precisar passar a exclamação para sair esse errinho do TypeScript. E beleza, agora a gente já pode utilizar esse bench nos pontos estratégicos que a gente quer para, no caso, traquear quanto tempo demorou até chegar ali. Então a gente pode utilizar da seguinte maneira: bench.step, e aqui a gente passa um nome desse step. No caso aqui vamos chamar ele de função chamada. Agora aqui embaixo, no caso onde eu de fato faço o request, eu vou colocar aqui, ao invés de step, eu vou colocar um stop, que vai ser o nosso último ponto. Eu vou colocar aqui request feito. E vamos ver como ele é exibido lá no nosso Reactotron. Salvando aqui, a gente já vê que tem um log dele aqui, do tipo benchmark, e com a descrição de fetch quotes, que foi o que a gente definiu lá, que foi executado em 0.6 segundos. E clicando aqui, olha que bacana, a gente consegue ver quanto tempo demorou cada step a ser executado. Esse func chamada, que foi o nosso primeiro step, que é bem no começo, ou seja, então é só de fato quando a função foi chamada, demorou 0 segundos para ser realizado. Mas já esse nosso aqui, que seria a quarta linha da nossa função, que foi após a gente ter feito a chamada API, a gente pode ver aqui que ela demorou 0.6 segundos, que é bem bacana que pra gente fazer um debug, às vezes, de como está performando uma função, e a gente ter sempre um desempenho bacana no nosso app. Então a gente pode fazer esses testes de benchmarking para ver o que está fazendo a nossa função demorar a ser executada, que é muito show também. E essa foi a nossa funcionalidade de benchmarking aqui do Reactotron. Agora eu vou estar mostrando para vocês essa seção aqui, que seria a de Custom Commands, que particularmente é a minha funcionalidade favorita, uma das funcionalidades favoritas do Reactotron, que ele permite a gente executar qualquer comando custom, ou seja, a gente cria os nossos comandos para fazer o que quiser, e a gente pode disparar eles aqui diretamente pela interface do Redux. E olha que bacana, como que a gente define ele. A gente pode definir ele basicamente em qualquer lugar, importando aquela instância do Redux, mas eu prefiro fazer ela aqui no mesmo arquivo de configuração. E como que a gente faz para criar o nosso primeiro e próprio custom command? A gente utiliza o reactotron.onCustomCommand. E aqui a gente passa um objeto. Aí aqui a gente pode passar algumas propriedades para ele. A primeira é o command, que vai ser o nome do nosso comando. Eu vou criar um comando que eu particularmente gosto muito de utilizar nos meus projetos, que é o getDeviceInfo, para a gente conseguir pegar as informações do device atual que a gente está rodando o app, o que é muito bacana e assim ajuda muito em alguns momentos para debugar. E aqui a gente pode passar outra propriedade, que seria o handler, que no caso seria, a gente pode passar um error function para ele. Ela pode ser assíncrona também, não tem problema. E aqui a gente pode, nesse escopo, executar o que a gente quiser. Para completar essa função do getDeviceInfo, eu vou adicionar outra biblioteca aqui. Essa já é do pacote do Expo, mas a gente tem equivalentes já ao React Native, no caso o Bare Workflow. E eu vou dar um Expo install
é o Expo Device, se eu não me engano. Beleza. Vamos instalar ela aí. Agora, outra ferramenta muito bacana de log que a gente tem aqui no Reactotron é o display, que ela não é mais pré-definido ou um log normal, ou um erro, ou um warning. A gente que define ele. E olha que bacana como a gente pode fazer isso. A gente pode fazer reactotron.display, que é o nome desse tipo de log, e aí a gente passa um objeto para ele também, e a gente pode passar algumas configurações. A primeira é o name, e eu vou chamar ele de getDeviceInf também, para a gente identificar que foi o nosso comando mesmo, com o mesmo nome. E aqui o value, que é o que a gente vai, é o que vai ser exibido quando a gente expandir. O value é o que a gente vai exibir dentro desse campo aqui na hora que a gente expandir. E o que que a gente pode passar aqui? Eu deixei separado aqui, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, algumas propriedades já, que são as seguintes. Outra coisa importante também é a gente passar, de fato importante, uma propriedade chamada important, e a gente passa ela como true. Assim ela fica destacada dentro dos nossos logs lá, dentro da nossa timeline. E aqui, o porquê que eu gosto desse comando aqui? Porque quando a gente está desenvolvendo uma aplicação, é super comum o cenário da gente precisar testar ela em vários apps. E às vezes a gente repara algum comportamento diferente, vamos supor, em um device específico. E para a gente pegar as informações desse device, às vezes é meio chato ter que ficar, sei lá, botando um console.log, ou às vezes é uma questão de style e a gente quer saber em qual tamanho de tela está sendo quebrado o layout, ou enfim, que não está rolando, ou a gente quer ter um comportamento específico. Eu gosto de definir esse comando aqui justamente para puxar o máximo de informações desse device que eu conseguir. Então, aqui eu posso fazer o seguinte, para a gente pegar o width e o height, no caso seria as dimensões do nosso device. A gente pode passar aqui um const, e a gente vai desestruturar aqui do dimensions, do React Native.get, e aqui nas dimensions eu passo window, ou screen, e aqui eu extraio tanto o width quanto o height. O próximo aqui é o OS, que seria no caso o sistema operacional, se a gente está rodando ele no sistema operacional iOS, ou Android, ou Windows Phone, enfim. Que a gente importa ele do platform do React Native mesmo. E esses outros aqui, que são bem bacanas também, principalmente esse do OS Version e do Device Name, que aí a gente consegue ter uma análise bem bacana, bem completa do device que a gente está rodando, de qual versão do sistema operacional ele está rodando. Então a gente, caso dê algum tipo de erro ou algum tipo de comportamento que a gente não esperava, a gente tem um relatório bem completo do device que ocorreu aquilo. E a gente pode verificar se ele ocorre em outros devices, se é por conta de um device específico ou se é por conta de uma versão de sistema operacional específico. Então é bem bacana a gente ter esse tipo de log aqui também à disposição da gente. E esse device, eu vou importar ele, eu acho que é all as device from Expo Device. Vamos ver aqui. Foi. Beleza. É basicamente assim que a gente define o nosso custom command. Salvando aqui, vamos ver se ele já apareceu aqui. Às vezes ele dá dessas de não aparecer quando a gente registra um novo comando. Mas dando refresh aqui no app, a gente pode ver aqui na aba de Custom Commands que já apareceu o comando aqui com o name que a gente definiu aqui. E olha que bacana.
na nossa timeline aqui, eu vou limpar ela pra gente ver só o device info. E quando eu clico aqui em send command, se eu volto ali na nossa timeline agora, eu defini que quando eu enviar esse comando, eu quero que o Reactotron dê um log, no caso um log do tipo display, lá na nossa timeline. Se eu volto aqui agora, olha que bacana. Ele já fica aqui destacado em laranja, por causa da nossa tag important, o nome que a gente definiu, getDeviceInfo. Quando a gente clica, olha que show, ele traz aqui os valores que a gente definiu. Então, nesse caso aqui, eu estou utilizando um iPhone 11 no emulador, e ele traz aqui pra gente o width dele, o height dele, o sistema operacional iOS, a versão do iOS, e olha que bacana, quando a gente clica aqui, a gente já vê as informações aqui que a gente pediu para ele logar aqui no Velo. Então ele traz aqui pra gente o width nesse caso aqui eu estou rodando a aplicação no iPhone 11, no emulador, ele traz aqui o width dele, o height dele, traz que eu estou rodando no iOS, ele traz a versão do iOS que eu estou utilizando, que é bem bacana, 15.2. Se a gente ver aqui no emulador, realmente é o 15.2. Ele traz o nome da marca, a Apple, o nome do device, o iPhone 11. Então, bem completo. A gente também pode copiar esse conteúdo e é muito show. E como eu disse, a gente pode executar qualquer coisa aqui que a gente quiser nesse handler, sabe? A gente não precisa necessariamente colocar um log. A gente pode criar outro custom command aqui. Vamos ver. Reactotron, pronto. Um custom command. A gente pode definir aqui outro command. Vou colocar aqui mostrar alert. Eu vou colocar o handler dele aqui, passar uma arrow function. E aí eu vou colocar o alert do React Native, ponto, alert disparado do Reactotron. Muito show. Vamos dar um refresh aqui na nossa aplicação. Se eu venho aqui em Custom Commands, ele também aparece. E quando eu clico em Send Command, olha que show. Ele já dispara um alert aqui pra gente. Muito bacana. As possibilidades aqui são infinitas, aí é realmente só usar a criatividade. Então, foi isso para o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado dessa ferramenta sensacional que é o Reactotron. Me fala aí se você implementar ela em algum projeto e você curtir. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like aí, se inscrever para os próximos vídeos. No próximo vídeo, eu não sei se você viu no Reactotron, mas a gente tem uma aba do Storybook. O Storybook é uma ferramenta muito bacana que permite a gente documentar os nossos componentes e que é o que a gente vai estar vendo na próxima aula. Então, se você ficou empolgado, não perde o próximo vídeo que vai estar muito bacana também.